terra. Quem do caos traz Graça sobre vida nós. e ordem, quem faz do órfão um filho amado, o Rei da glória, Filho de Deus, Jesus. Quem tudo ordena, mostra justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou. Amém. Mateus 6, de 5 a 13, diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechado a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições com os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês lhe pedirem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há pouco tempo atrás, no domingo de manhã, eu falei a respeito desse texto. Quero lembrar algumas coisas antes de entrarmos naquilo que eu quero falar hoje. Muitas pessoas, quando falam sobre oração, perguntam a nós que tipo de disciplina ou método devem usar para orar sempre, já que muitas das vezes na vida deles a oração é inconsistente, a oração não é algo constante e algo como devia ser, e as pessoas realmente acham que esse é um problema só de método ou de um pouco de disciplina. Isso é um problema muito mais profundo, A Bíblia está cheia de orações. Então a Bíblia não só ensina sobre oração, mas como esses homens, eles param para orar. E eu amo as orações que estão na Bíblia. Eu amo as orações do apóstolo Paulo, por exemplo. Não é? São profundas, não são longas. Tem um conteúdo da verdade de Deus dos mais profundos. Por exemplo, Filipenses 1, 9 a 11 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. Notem que essa igreja que Paulo ministrava, essas igrejas eram tremendamente perseguidas, passavam fome, mas as orações de Paulo sempre têm esse alvo, que é totalmente centrado em Deus para eles. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. Ou em Colossenses 1, 9 e 12, que Paulo ora dizendo: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam o quê? Mais uma vez, outra igreja perseguida, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos
santos no reino da luz. Então, você vê, você podia pregar vários sermões sobre a oração do apóstolo Paulo. Ela não é vazia de conteúdo, ela é cheia de paixão, ela é centrada em Deus, ela tem um objetivo focado na glória de Deus, portanto, no bem final, né, de todas essas pessoas. Eu amo de maneira especial a oração de Jesus no capítulo 17 de João. Então você vê, a Bíblia está cheia de orações. Essa oração que a gente acabou de ler, os discípulos, eles viram Jesus fazer coisas incríveis, mas a coisa que mais impressionou eles, você vê, era a vida de oração de Jesus, porque eles não pediram, nos ensine a fazer isso ou aquilo, mas eles pediram, nos ensine a orar. Há um texto em que Jesus cura a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que já era tardezinha, e trouxeram uma multidão para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus passou até tarde da noite, atendendo todas aquelas pessoas, e ficou lá, e orou, e pregou, até tarde da noite, é o que o texto diz. Aí o texto continua de maneira surpreendente, porque ele passou o dia inteiro envolvido no meio de uma multidão, um dia cansativo, e depois a tarde toda entrou pela noite, até que todos foram embora. Então você imagina, a pessoa está cansadíssima, e aí a Bíblia diz que logo pela manhã, cedinho, antes do sol nascer, Jesus se levantou para orar. Você vê, depois de um dia massacrante, Jesus, o Filho de Deus, você pensa, ele vai dizer que ele vai acordar mais tarde, está precisando de um descanso, assim, foi um dia cansativo demais, uma multidão querendo a atenção dele o tempo todo. Ele acordou cedinho para orar. Isso impressionou os discípulos. E essa oração, você vê, ela mistura coisas espetaculares com coisas simples, coisas fantásticas e coisas familiares. Muitas pessoas pensam que a vida de oração depende de uma vida espetacular. Você vê, a oração fala de algo espetacular sobre Deus, mas algo comum sobre nós. Nós precisamos de pão, nós precisamos de perdão, nós precisamos ser livres da tentação. Nós somos, sim, meros homens, não há nada grandioso a nosso respeito. Todas as coisas incríveis, a glória, o reino, o poder, tudo é sobre Deus. Então você não espera uma vida não comum para uma vida de oração, como Deus nos chama. Então quase todo mundo percebe que essa oração está dividida em duas partes. A primeira parte tem algumas petições, e a segunda também. Então as três primeiras são, isso foi o que a gente viu de manhã, não é? Num domingo aqui, há pouco tempo atrás. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Ou seja, expressa o desejo do coração de ver o nome de Deus santificado. Essa é a coisa que está lá em cima, e que o reino dele venha, e para o reino dele vir, é óbvio que nós não podemos, como nós éramos antes, ter um reino, não é? Um reino que é nosso. Portanto, a vontade dele seja feita. E aí vem nosso pedido por alimento, perdão e santidade. Você vê, são necessidades básicas de todos os homens pecadores, sabe? Nós precisamos de pão, nós precisamos de perdão, nós precisamos de santidade. Sobre nós, é algo assim, algo comum, algo que nos mostra que nós somos apenas vasos de barro. Então você vê a diferença sempre entre a grandiosidade de Deus e a nossa pequenez, nossa comida, nosso perdão, nossa santidade, com a santidade do nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Então as duas metades têm sensações diferentes. A primeira é majestosa, é sublime, é grande, é infinita. A segunda fala só de coisas pequenas e finitas que somos nós. Sem pão não conseguimos viver, sem perdão estamos condenados, não é? Sem livramento de Deus do mal, nós não vencemos o pecado, nós não resistimos Satanás. Ele tem que livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação. Então a vida vai estar sempre misturada entre o grande e o pequeno. Se você esperar uma vida grande, para de alguma maneira ter algum impulso que não é espiritual para as coisas de Deus, esqueça, sabe? Nós somos chamados, e a nossa vida é uma vida comum. O que faz ela extraordinária é Deus.
É por isso que Paulo diz, o tesouro está colocado em vasos de barro, em vasos comuns, vasos que não tem nada de especial, mas há esse anseio por eternidade em nossos corações. Então tem muitas pessoas que dizem, a minha vida é comum e monótona, e ele coloca isso como desculpa para não haver a grandiosidade da vida, da contemplação de tudo que Deus é. Mas a vida de todo mundo é comum, queridos, de todos nós. É por isso que nós temos essas necessidades. E a Bíblia diz que Ele é nosso Pai, mas Ele é Rei, Ele é grandioso, infinito, e Ele se inclina para estar com o contrito e abatido de espírito, homens comuns como nós. Então nós pedimos, santifica o teu nome, venha o teu reino, faça a sua vontade, e Senhor, me dê saúde, ou seja, me dê o pão de cada dia que sustente esse corpo, e uma esperança firme, que saiba que o pecado não vai vencer um homem fraco como eu, nada vai me separar do amor de Cristo. E santidade, eu preciso que tu me perdoes, me purifiques, e eu preciso que tu me livres do mal. Não há nenhuma força em mim, enquanto tu és totalmente grande, eu sou totalmente débil. Então, a outra coisa que nós vimos é que toda a primeira parte da oração na verdade, o foco daquilo que oração é, e todo o resto é só o apoio para que aquilo seja uma realidade. Tudo que Jesus está falando é sobre uma grande paixão sobre o nome de Deus. É por isso que Jesus diz, ele orou, suou sangue sobre o Getsêmani, sobre tomar o cálice da ira, mas ele disse, glorifica o teu nome. Ele está dizendo, oração é a respeito disso. Quando os discípulos falaram, ensina-nos a orar, ele está dizendo, oração é a respeito disso, é a respeito do nome de Deus. E todo o resto da oração só é um apoio para essa grande razão da vida. Santificado seja o teu nome. Por isso, venha a nós o teu reino. Como nós falamos, nós precisamos que o teu reino venha para que o teu nome seja santificado. Seja feita a tua vontade, porque é assim que o teu nome é santificado. Me dê o pão de cada dia, ou seja, me dê o sustento, para que eu viva para santificar o teu nome no mundo. Não me dê, perdoa os meus pecados, porque se eu não sou perdoado, não há santificação no seu nome em minha vida. E se tu não me livrares do mal, teu nome não há de ser santificado. Então, portanto, toda oração é simplesmente pedir a Deus, e só lícito eu pedir essas outras coisas se é para aquele propósito. Foi o que nós vimos. Agora eu quero expandir isso. Eu quero pensar com os irmãos sobre santificar o nome de Deus e por que a oração é tão difícil na vida das pessoas, e por que algumas pessoas dizem que algumas coisas que a Bíblia diz sobre oração não funcionam na vida delas. Então, o que é santificar? É interessante porque a Bíblia, as pessoas vão fazendo novas versões, tentam uma linguagem mais atual, mas você vê, eles nunca encontram uma palavra atual para santificar, porque não há nada no mundo atual que se compare a isso. Você pode pegar a versão mais atual e esse é o nome, tem que ser isso mesmo, porque não há nenhuma palavra na nossa geração que se compare a essa, nós não conseguimos achar nada equivalente. Santificar é tratar como sagrado. Santificado seja o teu nome, esse é o desejo supremo. Então você não tem nada igual no nosso vocabulário, no que diz respeito à vida da nossa época, que se compare a isso. Nenhuma palavra, você pode parar, pensar, que palavra poderia substituir? Não tem. Santificar algo é tratar algo como absolutamente sagrado e final. Deus, o nosso desejo é que o teu nome seja tratado como sagrado e final, a única coisa final em nossas vidas, aquilo que é sagrado, significa fazer aquilo que é alvo da nossa maior preocupação. A minha maior preocupação, Deus, é a santificação do seu nome.
É o seu nome, ela ocupa no meu coração esse lugar primordial, é torná-lo a coisa mais importante da vida. Qual a coisa mais importante da nossa vida? O nome de Deus ser santificado, a coisa mais crucial, a coisa mais sagrada. Tornar o nome de Deus a beleza suprema da vida. Você vê, quando você começa a pensar nisso, você está pensando nas coisas que dão apoio à vida, a finalidade suprema. Por que eu estou no mundo? Para que o nome de Deus seja santificado. Dá essa finalidade suprema. É isso que é santificar alguma coisa. E é isso que é santificar o nome de Deus. Santificado seja o nome. Que de todas as maneiras, as nossas vidas expressem essa realidade. É por isso que nós temos que usar essa palavra. É por isso que nós não podemos usar outra palavra. Agora, Jesus está dizendo para nós que isso vem em primeiro lugar. Essa é a razão da nossa existência. Então, ele começa a falar a respeito de oração, e você vai ver que toda a relação nos dá o que eu chamaria de a anatomia da adoração. Sem compreender isso, tudo que nós chamamos de adoração é vazio de significado. Jesus fala sobre uma necessidade primeira de louvor, e é sobre isso que nós queremos tirar desse texto, que tem um monte de outras coisas hoje, não podemos nos fixar em tudo. Fala sobre a primazia do louvor em nossas vidas, e melhor que isso, fala sobre a anatomia. Qual é a anatomia da verdadeira adoração? Então, Jesus mostra que louvor é absolutamente necessário, não só para o cristão, mas que o louvor é inevitável na vida de todos os homens, de todas as pessoas. Então ele diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas. Agora eu quero que vocês percebam que Jesus não está falando de hipócrita como a gente pensa em hipócrita. A gente, quando olha para esses textos, normalmente a gente logo se exclui e fica pensando só num grupinho de gente que existiu na época de Jesus, chamados fariseus, que eram hipócritas. Mas pessoas que estão vivendo, a gente imagina, vida descaradamente dupla, sabe? Gente que veio para o culto hoje pensando: só vou lá enganar Deus. Vou cantar, vou levantar a mão, vou falar assim, mas estou enganando a Deus e a todo mundo. A gente pensa que isso que é o hipócrita, não é? A gente pensa até que os fariseus eram assim, eles pensavam: nós odiamos Deus, nós desprezamos Deus, mas nós vamos enganar todo mundo hoje, nós vamos lá para enganar as pessoas, enganar Deus, e a gente tem essa definição tosca de hipocrisia, tão tosca que quase ninguém fica nela. Jesus está falando sobre o hipócrita como alguém que não é consistente, ele está falando sobre algo que é um tipo de auto-engano, que é tão comum no ser humano, ele enganar ele mesmo, a respeito das suas motivações básicas. Ou seja, ele está dizendo que há pessoas aqui, para ele dar só um exemplo, ele está falando sobre oração, e não a respeito dessas pessoas, ele só está fazendo um caso, ele está falando sobre alguém que quando está na frente dos outros, ora, a céu aberto, mas ele não ora em segredo. Você vê, há uma inconsistência na vida de oração, ela não é igual em público como ela é em segredo, não é igual, ela é diferente. Agora, por quê? Isso é fundamental, porque essa pessoa deseja algo com a oração, ela tem um desejo por alguma coisa. Todo mundo que ora deseja alguma coisa, não é assim? Essa pessoa deseja alguma coisa com a oração, ela deseja a aclamação, o louvor dos homens, ela deseja que as pessoas pensem que ela é espiritual, elas querem ser vistas como espirituais. Você sabe que você pode pensar que você quer ser visto como espiritual de uma maneira tão espiritual que você mesmo não acha que você está fazendo algo pecaminoso, não é? Portanto, eles só oram quando eles estão recebendo o que eles realmente querem. Quando eles querem uma coisa, então eles oram. Se eles não querem uma coisa, eles não oram. Tem uma vida inconsistente. Como eles queriam a aprovação das pessoas, então eles oravam em determinado lugar, em determinado momento. Mas como em determinado momento e situação, que era em segredo, eles não podiam ter o que eles queriam, então eles não oravam. Você vê, havia uma vida de oração inconsistente. Isso é comum. Uma vez eu estava no avião
indo para o Mato Grosso, e aí o avião não conseguia pousar, chovendo muito, o avião balançava, e estava todo mundo cantando, lá estava o Sidney Magal com a sua banda no avião, estava um avião festivo, até o avião começar a balançar muito, o piloto dizia que não conseguia pousar, ia ter que ficar dando volta. Todo mundo parou de cantar, e todo mundo começou a rezar lá. Por quê? Por que estavam rezando? Porque agora algo precioso estava em risco. Até tempos atrás eles não estavam orando. Você vê, há uma inconsistência. Quando algo precioso ficou em risco, veio uma vontade de orar. Quando alguém diz assim para mim, pastor, eu tenho uma luta para orar, não tenho uma vida de oração, é tão difícil, eu queria... Como eu posso encontrar disciplina? Você vê, essa pessoa não percebe que o problema é muito maior do que uma falta de disciplina. Essas pessoas que Jesus está apontando é o seguinte, elas oravam. Quando elas não precisavam do que elas desejavam, elas não oravam. Então há pessoas que só oram quando tem algo que preocupa elas está em jogo. Aquelas pessoas no avião começaram a orar porque a vida delas estava em jogo, elas pensaram que o avião ia cair, elas iam morrer. Tem gente que não consegue orar muito. Até o patrão diz assim, se você mandado embora, aí ele ora, liga para outro orar, ele encontra tempo para orar, o médico diz, você está com um troço aí, isso aí é grave. Aí ele ora. Você vê, se ele tiver algo que ele ama em jogo, ele ora. Senão ele diz que não consegue. Falta disciplina. Por que ele não diz assim, olha, o médico disse que eu vou morrer, mas eu não tenho disciplina, não consigo orar. Eu fico tão distraído, o dia é tão cheio de agitação, eu não oro. Não, a questão é, quando você quer algo, você ora. Os fariseus queriam aclamação. Então, quando eles estavam no meio das pessoas, eles oravam. Quando eles não estavam, a necessidade de orar caía, sumia. Então a oração verdadeira é quando a coisa que você mais quer é Deus. Você vê, quando você mais quer é Deus, não a sua vida, não a sua saúde, não o seu emprego, então você encontra tempo de orar. Quando você mais quer o emprego, quando o emprego estiver em risco, você vai orar. Quando o que você mais se apega na vida é a saúde, quando o médico diz a sua saúde está em risco, você vai orar. Você vai conseguir o culto, você vai orar em casa, você vai orar, você vai ser consistente, você não vai orar só no culto, vai orar em casa também. Porque algo que você ama está em risco. Jesus está dizendo que quando você está orando de verdade, você quer apenas desfrutar Ele, adorá-lo. Ele é a coisa suprema. Santificado seja o seu nome. Que dia isso não é importante? Que dia isso não é fundamental? É isso que leva um homem a orar. É por isso que Jesus naquele dia cansado, o dia inteiro, de manhã até a alta hora da noite, acordou cedinho antes do sol nascer para orar. Você vê, não é porque ele estava com medo de alguma coisa, é porque a maior necessidade estava lá. Quando a sua maior coisa mais preciosa é a sua saúde, quando você estiver com saúde, você ora menos, você ora pouco. Agora, quando a sua maior a coisa mais importante, sagrada, a coisa mais elevada é o nome de Deus, é a santificação do nome de Deus, que diferença faz segunda, terça, quarta, quinta, aqui ou em casa? Você ora. É o que Jesus está dizendo. Você vê, a hipocrisia deles era porque eles queriam, era uma questão de adoração, de interesse, mas era um interesse que não estava focado em Deus. Portanto, só quando aquele interesse surgia que eles oravam. No caso aqui, eles queriam louvor das pessoas. Então, quando as coisas vão mal para a pessoa consegue orar em silêncio, orar no quarto, orar sozinha, orar de madrugada, orar de manhã, consegue orar. Ela perde até o sono, não é assim? O cara diz, olha, você está com a doença, o cara, não estou conseguindo mais dormir, vou orar. O cara perde o sono. Se ele não tivesse com doença nenhuma, ele ficava morrendo de sono. Ele não conseguia orar, porque nada precioso está em jogo. Mas se as coisas estão ruins, ele consegue orar mais. Quando as coisas melhoram, ele ora menos. Porque é óbvio que o que fez ele orar era aquilo que ele acha precioso, que estava em risco. É óbvio que ele não acha que a oração é santificado seja o seu nome, e todas as outras coisas é só para Deus nos dar para isso, para que esse desejo seja realidade. Então, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, nos dê pão, saúde para o corpo, para que o teu nome seja santificado. Essa é a razão.
Então, William Temple, que foi um bispo importante na Inglaterra, e acabou sendo arcebispo, né, de Canterbury, que é a posição mais importante, nasceu em 1881, morreu em 44, e dos últimos 2 anos da vida dele, ele foi arcebispo de Canterbury. Ele diz: olha, o que é o teu cristianismo, verdadeiro ou não? É o que você faz com o seu tempo, quando você não tem nenhuma obrigação, quando você pode fazer o que quiser, você está livre. Não é quando você está, o tempo tem que trabalhar, tem que fazer aquilo, não. Quando você está livre, no que você pensa, esse é o seu tesouro, esse é o seu cristianismo. Ele está dizendo o seguinte: se quando você está lá, está livre, você não tem trabalho, você não tem nada, você agora pode pensar no que mais lhe agrada. Você pensa o quê? Em possuir uma casa nova? Um apartamento próprio? Você pensa em possuir aquela casa de praia? Não quer dizer que você vai ter, mas você pensa, ou você pode ter. Você pensa em beleza, em ficar mais belo, de alguma forma. Você pensa, fica pensando em como é se apaixonar, é isso. Sobre o sucesso no negócio, sucesso na carreira, a promoção. Você pensa sobre aclamação profissional, pensa sobre realização, você pensa sobre os teus entretenimentos, você pensa sobre aquelas coisas que te trazem conforto. Esse é o seu Deus. O nosso Deus é aquilo que a gente faz com o tempo que nós temos quando não tem nenhuma obrigação sobre Ele. É puro prazer pensar naquilo. O que Ele está dizendo, sabe, é a mesma coisa que Jesus disse para nós aqui. O que você adora mais? Ele está dizendo, se a coisa que você mais adora é a santificação do nome de Deus, então você é capaz, ele mesmo, eu posso beber o cálice da ira por causa disso, eu posso. Se a coisa que você adora não é Deus, então você só vai orar quando essa coisa que você adora estiver em risco. Teu casamento está em risco, você ora, porque isso é que você adora, então isso te leva à oração. Seu casamento ficou bom, você ora menos. Tua saúde está em risco, você ora. Sua saúde não está mais em risco, você ora menos. Ou você não ora, você é inconsistente. É isso que eu estava chamando de hipocrisia. Há uma inconsistência. Isso, na maior parte das vezes, é um auto-engano. A pessoa não pensa, não, ela realmente se convence de que a oração é difícil para ela, porque é muito difícil priorizar, mas sempre que algo que ela realmente adora está em jogo, ela ora. Porque Jesus está dizendo o seguinte: você só não ora porque você não acha que o nome de Deus e a santificação do nome dele é a coisa mais importante, senão você tinha motivo para orar, ia estar impulsionado e estimulado para orar todos os dias, com saúde ou sem saúde, com casamento bom, com casamento ruim. Sempre que algo precioso para você entre em risco, você ora. Até assim, lá no avião, todo mundo começou a orar, porque a vida das pessoas que elas acham preciosas estava em risco. Ninguém achou mais que era melhor cantar mais a última música. Todo mundo estava lá pensando, olha que esse avião pousa, a gente não morra. É isso que Jesus está dizendo. Quando algo que você adora está em risco, você ora. Isso quer dizer que se a santificação do nome de Deus for a coisa que deve ser na sua vida, você vai ter razões para orar todos os dias, todo tempo. Em que momento a santificação do nome dele não é importante e o nome dele, de todas as formas, não tem sido desonrado no mundo? Portanto, todo mundo é um orador, todo mundo é bom em oração, eu diria, contanto que algo que você ame esteja em jogo. Teu filho está doente, você se torna alguém que ora. Teu casamento está indo para o buraco, você ora. Todo mundo é um bom orador, contanto que aquilo que ele mais ame esteja em risco. Mas quando tudo isso é resolvido, o nome de Deus, porque não era o que devia ser, aquilo que faz a verdadeira oração, é óbvio que tudo isso é oração falsa, tão falsa como daquele que orava na esquina para todo mundo ver. Você vê, ele tinha uma necessidade, algo estava em risco, a reputação dele e tal, então ele orava. É isso que Jesus está falando. Você sempre vai orar quando o seu tesouro estiver em risco. Quando você diz, eu não consigo orar, passo dias, uma luta para orar, não tem nenhum tesouro seu em risco. É o que Jesus está dizendo, nenhum tesouro. Então a consistência da sua vida de oração vai dizer para você quem é seu Deus.
Se você ora mais quando o seu casamento está em risco, esse casamento é o seu Deus. Quando você ora mais porque seu emprego está em risco, sua carreira está em risco, seu ministério está em risco, isso é o seu Deus, não é? É isso que ocupa o lugar de Deus para você. Então todo mundo louva e todo mundo é um orador, contanto que aquilo que ele acha mais importante está em risco, ou contanto que ele esteja contemplando aquilo que ele acha mais valioso ou valioso. Então, quando só Deus e o nome de Deus está em jogo, o cara não ora, ele não tem estímulos para orar. Mas se a saúde dele estiver em jogo, ele tem. Deus está dizendo, isso é hipocrisia, não é? Porque é óbvio que isso não está centrado no santificado seja o teu nome e todas aquelas coisas que vêm apoiar. Então deixa eu me colocar dessa forma, né? Porque a gente não tem muito tempo. Deus está dizendo que a maneira mais inconfundível de dizer que o cristianismo de alguém é real não tem nada a ver com forças externas. Tem a ver com você ser realmente tocado pelo valor infinito de Deus e olhar para a sua vida do ponto de vista do valor de Deus. É isso que impulsiona a oração secreta e pública, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, porque isso não vai variar, isso não varia, o valor de Deus. Então você gasta tempo desfrutando Deus, você gasta tempo louvando Deus. Isso é oração, é assim que ela começa, não é? Aqui está porque quando as pessoas nos veem aqui nessa noite, elas acham que nós somos assim o tempo todo, esse interesse em Deus, na palavra de Deus. Se nós não somos inconsistentes. Era o que aquele homem era. Ele não era consistente em todo lugar, porque aquilo que ele mais amava não era Deus, não era Deus. Há muitas razões externas para nós sermos ligados ao cristianismo. Há pessoas que estão no cristianismo porque eles querem ser incluídos em um grupo de apoio, sei lá, podia ser o AA, podia ser qualquer coisa, eles precisam de apoio para suas vidas, de ajuda. Eu conheço pessoas que vêm para o cristianismo porque eles amam estar certos em detrimento dos que estão errados. A internet é cheia de gente assim, que vive discutindo teologia, não é uma paixão do mundo, enquanto vive uma vida totalmente mundana. É óbvio que aquilo é só uma questão de querer mostrar que eu estou certo, que eu conheço a coisa certa, quando aquilo não tem nenhum efeito na minha vida. Eu conheço pessoas que vêm para o cristianismo porque sentem que emocionalmente estão carentes, eles precisam de alguma coisa, de qualquer coisa. É por isso que tudo para eles sobre o cristianismo é questão de grupos, de amizade, e não de verdade. Quantas pessoas você já viu que começam a acreditar em heresias tremendas, mas eles dizem assim, não, mas aquele grupo de pessoas são tão legais, são tão amáveis. Você vê, é algo totalmente externo, é óbvio que são amáveis, mas e a verdade? A verdade não importa. A verdade sobre Deus, aquilo que santifica o nome de Deus. É por isso que tem pessoas que a ideologia que eles nutriam antes de se converter nunca muda, eles tendo dito se converter, porque não há nada que os levou para santificar o nome de Deus. Eles nunca pararam para perguntar, essa ideologia santifica, esse negócio vai de contra ao nome de Deus? Nunca pensaram nisso, porque isso nunca foi a razão. Eles nunca realmente conheceram Deus. Como resultado, eles podem ser ativos em muitas coisas. Eles precisam de um grupo de apoio, precisam de algo para se agarrar, precisam saber que estão certos em detrimento de outros que estão errados. Mas é óbvio que essas pessoas vão ser sempre inconsistentes. Não há nada para dar consistência a elas. Quantas pessoas conversam comigo e dizem, eu estou tão decepcionado, minha vida espiritual está um horror. Por que está um horror? Porque eu fiquei muito decepcionado com a igreja. É óbvio que essa pessoa nunca foi impulsionada pela glória do nome de Deus, não é? Senão é óbvio que isso não seria um problema para ela. Que diferença poderia fazer? É por isso que tem pessoas que estão no lugar, elas só querem um grupo de apoio. Como eu falei, aonde elas estiverem, elas abraçam aquela doutrina, porque elas só querem um grupo de amizade. Elas não podem confrontar as coisas com a verdade. Então, como você sabe que está enganando a você mesmo? É isso que você faz com a sua solidão. Você ora regularmente, você gosta de orar, você louva a Deus, você adora a Deus, não num culto,
você gosta de louvar a Deus, de orar a Deus, de estar com Ele. É sobre isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está dizendo. Essa pessoa que é inconsistente, publicamente ela é... Quando algo que ela ama, ela ora. Quando não, ela não ora. Você vê, há essa inconsistência. Se santificado seja o seu nome, for a base, então não há mais inconsistência, queridos. Que dia não é importante o nome de Deus ser santificado? Em que situação não é importante? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim: quer pela minha vida, quer pela minha morte, o importante é que o nome dele seja glorificado. Você vê, como a saúde dele, ou a vida dele, não é a base, e se o nome de Deus, ele diz que isso aqui não é importante em detrimento daquilo. É óbvio que a vida dele era importante, e a saúde dele era importante, mas não em detrimento daquilo. Nunca ia acontecer o que acontece em sentido oposto. Eu estou doente, oro muito. Não estou doente, oro pouco. Eu estou com um problema no casamento, oro muito. Não estou com problema no trabalho, oro muito. Não estou, oro pouco. É o oposto. Porque quando elas sentem que algo que elas realmente amam, está ameaçado, elas se tornam oradores. Elas até chamam outras pessoas para orar. Elas até pedem para as outras pessoas orarem por elas não só se tornam oradores, mas como elas ficam assim, focado em que outras pessoas, mas assim que os problemas se forem, elas não conseguem. Aí a pessoa, por exemplo, essa pessoa conversando comigo diz: é uma questão de disciplina. Não é de disciplina, é daquilo que você valoriza mais, o seu tesouro. Quando o seu tesouro está em risco, você não precisa de disciplina para orar. Teu filho está doente, o médico diz, teu filhinho vai morrer, para você ora. É o seu tesouro, é o tesouro do seu coração. Em seguida, se isso não é realidade, o que nós fazemos é cheio de aparência e inconsistente, porque todos nós temos que adorar, e todos nós somos oradores, pessoas que oram, contanto que aquilo que nós amamos esteja em risco, ou aquilo que nós mais amamos esteja diante de nós. Então você olha e diz: olha que lindo, olha que maravilhoso, olha que criança, olha que bonitinha, meu filho, olha que gracinha. Você louva, você vê? Você louva, e quando ele está em risco, você ora. Todo mundo é um adorador e um louvador, e um orador, quando o seu tesouro está em risco. Em segundo lugar, não é? Quando nós olhamos para esse santificado seja o seu nome, antes de nós chegarmos aos pedidos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, você começa então com verdadeira adoração, e verdadeira desejo consumidor de que o nome de Deus seja santificado. E algumas pessoas pensam: isso é importante, a ordem da oração, você primeiro tem que começar com a adoração, e depois as petições, mas isso não é mecânico. Jesus não está falando sobre uma coisa mecânica. Eu vou começar a orar e penso, primeiro tem que ser a adoração, depois eu começo a pedir as coisas. Ele está falando sobre algo que vem em primeiro lugar organicamente. Não é simplesmente uma questão de Deus nos dar um conjunto de regras mecânicas com as quais nós oramos na ordem certa. Primeiro o louvor, depois a petição e depois a confissão de pecados. O louvor é o contexto para tudo. Aquele primeiro pedido é o contexto para todo o resto. O louvor, ele domina e satura todas as outras coisas, a petição e a confissão. Porque o que significa petição? É a maneira como você olha para o mundo. A maneira com que você olha para o mundo, você acha que precisa de determinadas coisas. Petição tem a ver com como você enxerga a vida. E confissão? Confissão tem a ver com como você enxerga a si mesmo. Você vê, o fariseu orou assim: obrigado, porque eu não sou como aquele publicano ali, faz isso, bebe, fuma, não vai aos cultos, não faz nada. Obrigado, porque eu sou diferente. Confissão tem a ver com como você se vê. Petição tem a ver com como você vê a vida. E como tudo isso é um problema de quê? De adoração. Porque se a adoração não ocupa o lugar certo na vida, você vê o mundo de maneira errada. Suas petições são baseadas numa visão deturpada do mundo. E sua confissão é baseada numa visão deturpada de si mesmo. Se você não santificar Deus,
santificado seja o seu nome. E se você não fizer isso de fato, os problemas vão aparecer na petição e na confissão. Mas o problema é mais profundo do que simplesmente alguma coisa mecânica. Porque quando você faz petições, você está pensando nas suas necessidades. E confissão, você está pensando nos seus problemas. E tanto os problemas quanto as suas necessidades fluem pela tua visão deturpada de adoração. Todos os problemas nas petições e todos os problemas na confissão, ou seja, necessidades, vêm de uma deturpação na sua visão de adoração. Depois que a adoração cai no seu lugar, todas as outras coisas caem no lugar adequado. Então, aquilo que o William Temple nos perguntou, são perguntas sondadoras e profundas. O que nós fazemos com o nosso tempo sozinhos, o secreto? Algumas pessoas dizem assim, olha, eu cometi determinados erros, eu sei que Deus perdoa, mas eu não me perdoo. Esse negócio de não se perdoar é uma coisa que vem da psicologia. A Bíblia nunca fala sobre você se perdoar, porque você tem que tem que pecar contra alguém para sentir que você precisa de perdão de alguém e de Deus. A ideia de que você pecou contra você mesmo é tão estranha, né? Você ofendeu você mesmo e você não consegue perdoar você mesmo. Isso é meio ridículo. Mas tudo bem, as pessoas usam copiam esses vocabulários da cultura. Mas há pessoas que são assim, elas dizem isso, eu não consigo me perdoar. Antigamente eu tinha uma certa pena de pessoa que dizia isso. Mas depois de certo tempo, eu comecei sempre a falar para as pessoas algo muito mais importante para elas. E é uma tolice sentir pena de quem já está se sentindo pena de si mesmo. Então, o que você, quando está sozinho, você faz? O que você santifica mais? O que você adora mais? É o sucesso? É o sex appeal? É o conforto? É a aprovação das pessoas? Isso irá controlar a visão de você mesmo. Se você acha que a coisa mais importante da sua vida é a visão que as pessoas têm de você, por exemplo, essa pessoa tinha falhado, a pessoa tinha abandonado a sua esposa, depois tinha se arrependido, as coisas tinham se consertado, as pessoas dizem para mim assim, eu não consigo me perdoar. Aí, que história é essa? Não consigo me perdoar. O nome de Deus foi desonrado. O que essa pessoa tinha que enfrentar de fato é que esse problema não era um problema de perdão, um problema de orgulho. É óbvio que ninguém mais vai esquecer o que eu fiz. É óbvio que algumas coisas, algumas posições que eu ocupei, talvez não possa ocupar mais, mas esse não é um problema. O problema não é o meu nome, como eu pude. O problema é o nome de Deus que foi desonrado. Agora, esse Deus que foi desonrado me perdoou em Cristo? Perdoou, mas eu não estou preocupado com o nome de Deus, estou preocupado comigo, com o que as pessoas pensam de mim. Então eu me sinto miserável. Ou seja, eu não consigo me sentir bem como Davi de compor um salmo sobre o pecado dele, um hino para cantar no culto, porque eu vou me sentir mal. Mas não é por causa do nome de Deus, é óbvio, não é? Então o que essa pessoa tinha que perceber é isso, não é uma questão de adoração, porque ela estava colocando ela mesma no lugar central, ela tinha dificuldades com o resto da oração. Você precisa, seu orgulho saia do trono, eu tive que dizer para a pessoa. Você precisa se acostumar com o fato de que essas coisas aconteceram mesmo, e que isso não tem como ser apagado realmente da mente de todas as pessoas. Mas, se você acredita no Evangelho, você foi perdoado, você tem que ir em frente. Não ir em frente se todo mundo pensar bem de você. Porque é óbvio que essa tua preocupação é centrada em você mesmo, e não em Deus. Quando é assim, se a graça de Deus me perdoou, então eu estou pronto para ir em frente, levando, é óbvio, as consequências do meu pecado. Isso sou humilde, mas é puro orgulho. Essa pessoa não pode orar, porque quando ela começou a orar, ela não tinha a visão de santificar o nome de Deus em primeiro lugar. Então, ela não podia dizer perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, porque ela não via isso como um apoio simplesmente para a glória do nome de Deus.
Ela continuava presa ao nome dela que estava no centro e que o nome dela ficou meio que enxovalhado. Isso, ela não conseguia conviver com isso. Ou seja, você tem que fazer verdadeira adoração. Quando o nome de Deus for mais importante, você vê o teu pecado como algo que ofendeu Deus e mesmo assim Ele perdoou, então você vai poder fazer uma confissão verdadeira. Você só pode chegar a perdoar os nossos pecados como apoio àquela visão grandiosa. O meu pecado roubou a glória do nome de Deus. Então há pessoas que dizem, olha, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você vê, ele não está falando sobre me dar a sobremesa de cada dia, ou o cappuccino de cada dia, o pão nosso. Está dizendo, Senhor, me dá o suficiente para me viver, para o meu corpo e ter um lugar para estar, morar, vestir, isso. Então é por isso que algumas pessoas, ao contrário dessa outra, dizem para mim às vezes, pastor, por que eu oro e continuo ansioso? Eu continuo ansioso, e eu oro, pastor, eu já orei tanto, mas eu continuo ansioso. É óbvio que a pessoa não está orando, não é? A Bíblia diz em Filipenses, fazei conhecido a Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Alguém me pergunta, por que isso não funciona às vezes? Eu faço meus pedidos conhecidos a Deus, e eu não tenho paz nenhuma, eu continuo, eu oro e fico sem paz. Eu oro, acho que Deus vai me ouvir, mas quando eu vou dormir, no outro dia eu estou sem paz. Bem, aqui está o porquê. O porquê não tem nada a ver com a oração verdadeira que não está funcionando. O porquê que não funciona é porque o que está sendo santificado é a sua carreira pela qual você está orando. E não o nome de Deus. Então é a sua carreira. E você pensa, se a minha carreira desabar, minha vida acabou. Eu não vou ser feliz. Você não pensa, o nome de Deus é que me faz feliz, é que me dá base para viver. Você não pensa isso. Você começa a oração e você já tirou o nome de Deus de lá e botou a sua carreira. Então quando você acaba de orar, você ainda está preocupado se a sua carreira não vai ser o que devia ser. Você não tem paz. A paz é quando santificado seja o seu nome, chega lá, está no trono. Então a sua carreira já não vai ser aquilo que vai fazer você ter paz, ser feliz ou não. Então você ora por ela e fica em paz. Mas enquanto ela estiver naquele lugar, você não tem paz. Enquanto aquilo que é mais precioso para você está lá, não é Deus, você santificou, você fez. A gente falando nisso, que santificar é o quê? É colocar como mais importante, indispensável, aquilo sem o qual eu não posso viver, aquilo sem o qual não tem vida. Se aquilo não é o nome de Deus, é a carreira, é óbvio que eu oro pela minha carreira, não tenho paz. Porque se a carreira não for como eu quero, então vou submergir. Assim é a minha saúde. Porque isso meio que virou pão, assim, virou a necessidade básica, ou é isso ou eu morro. Então não admira que a pessoa não está recebendo paz. Se você santificar a sua carreira, você não vai ter paz. Se você santificar, nesse sentido, do lugar mais sagrado, mais importante, a beleza que você contempla, que nutre a sua alma, for a sua carreira, o seu dinheiro, a sua saúde, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. Enquanto não for santificado seja o seu nome, todos os outros pedidos, eles nunca vão cair no lugar certo. Você não tem paz. A razão pela qual você não está recebendo nenhuma paz, a razão pela qual as preocupações não vão embora, não importa o quanto a pessoa ora, a própria pessoa diz, apesar da Bíblia dizer, não andeis ansiosos em nada, faça os vossos pedidos e a paz de Deus vai guardar os vossos corações, em Filipenses 4. A pessoa diz, eu oro e continuo com ansiedade. Eu continuo sendo devorado pela preocupação. Qual é o problema? É uma falha na adoração. Você não adora a Deus. Você adora a sua carreira. Você adora a sua saúde. Você adora a sua família. Então você não pode ter paz. Elas estão em risco. E enquanto aquilo que você adora está em risco, você não tem paz. Quando o que você adora não está em risco, quer pela minha vida, quer pela minha morte, o importante é que ele seja glorificado. Pronto, agora ele vai orar, Senhor,
livra-me de César, mas ele está em paz. Agora, se o que está lá é a vida, ele não pode ter paz, a vida está em risco. A única maneira dele ter paz era a vida não estar em risco. A única maneira dele ter paz era o casamento não estar em risco, a carreira não está em risco. Mas como a gente viu no início, quando pessoas assim, elas oram quando o que ela mais ama está ameaçado. Assim que aquilo para de ser ameaçado, ela diz que não tem disciplina para orar. Quando na verdade, quando ela se sente ameaçada, ela tem disciplina para orar, ou pedir às pessoas para orarem, ou pararem tudo, para ficar num canto, mesmo que não orando. Mas por quê? Porque a vida agora está perdendo a cor. Mas não era assim com o nome de Deus. Por isso que esse é o princípio da adoração, é a anatomia da adoração, e é a anatomia da oração, a anatomia da adoração. Há algo consistente. Quando o nome de Deus é santificado, é colocado como a coisa mais importante, a coisa mais bela, a razão da vida. Quando o nome dele é santificado em nossas vidas, então nós temos, e quando o nosso desejo é que cada vez mais o nome dele seja santificado, santificado seja o teu nome, eu tenho razão para orar todos os dias, de maneira consistente, publicamente aqui e na minha casa. E quando eu vou fazer as minhas petições, pão, perdão, ou seja, as necessidades que eu preciso para que aquela realidade seja uma realidade na minha vida, eu oro pelo pão, não é? Eu oro pelo emprego, mas eu tenho paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a minha mente e meu coração, porque o meu bem mais precioso não está em risco. Mas quando está, não há paz, não há paz. Porque eu gasto, na verdade, a minha vida adorando aquilo que agora está em risco. Até o Sidney Magal, no avião, era capaz de orar, pensando estar nos minutos finais da vida. Todos são, mas isso não tem nada a ver com oração. Quando a coisa mais importante da sua vida está lá diariamente, santificado seja o seu nome, então há uma consistência. É essa falta de consistência que Jesus chamou de hipocrisia, motivações que, por não serem focadas em Deus, são inconsistentes. Elas dependem de onde eu estou, ou de que situação eu estou, ou do que está acontecendo em minha vida. Eu não tenho tempo para falar sobre a parte final, mas eu queria encerrar mostrando que, como Deus, ter um coração com o de Deus é estar completamente focado naquilo que é primordial, que é o nome de Deus para nós. Não há nada que Deus faça para nós que não está ligado a isso, a verdadeira adoração, a verdadeira oração, ao nosso coração em sintonia com o coração dele, no valor infinito do seu nome. Isso é final. Todas as outras petições servem a esse propósito. O teu reino vem para isso, a tua vontade é feita para isso, o pão nosso de cada dia é dado para isso, o perdão dos nossos pecados é dado para isso, e nós somos livrados da tentação e somos santificados para isso. Tudo está ligado totalmente a isso. Por exemplo, Deus busca a santificação do seu nome em nossa salvação. Por que Ele nos salva? Pela santificação do seu nome. Pela santificação do seu nome. A Bíblia diz assim no Salmo 106, 8: no entanto, Ele os salvou por amor do seu nome, para que pudesse dar a conhecer o seu poder. Por que nós fomos salvos? Para que o nome de Deus fosse santificado. Essa é a razão. É por isso que essa é a razão da vida. Ele busca a santificação do seu nome em nos perdoar. Por isso, quando nós pedimos, perdoa os nossos pecados, isso está ligado à santificação do nome dele. Por que ele nos perdoaria? Por que ele nos perdoa? A Bíblia diz assim no Salmo 25, 11: pelo amor do seu nome, ó Senhor, perdoa a nossa culpa, pois ela é imensa. Perdoa, por que razão nós estamos pedindo perdão a Ti? Pelo amor do seu nome, pela grandeza dele, para que ele seja santificado. Ou então, 1 João 2, 12 diz assim: estou escrevendo para vocês, filhinhos, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Lembrem, o perdão do pecado de vocês é por causa do amor do nome dele, é para que o nome dele seja santificado. Ele busca a santificação do seu nome quando ele restringe a sua ira.
Sabe, a Bíblia diz assim, Isaías 48:9, por causa do meu nome, eu retardo a minha ira. Por causa do meu louvor, me contenho para contigo. Qual é a razão? Santificado seja o seu nome. Essa é a razão de Deus conter a sua ira. Ele busca a santificação do seu nome em não nos abandonar. Por quê? Nada nos separará do amor de Cristo. Por causa da santificação do seu nome. Ele diz assim, em 1 Samuel 12:22, o Senhor não nos abandonará, Ele não abandonará o seu povo por causa do amor do seu grande nome. É por isso, essa é a razão. Você vê, Deus faz tudo por causa disso. A conexão para adoração, oração e vida é aquele pedido lá, santificado seja o seu nome. Em Jeremias 14:21 diz, não despreze-nos por causa do seu santo nome. Não desonre o seu trono glorioso. Qual a razão que Deus tem para não nos desprezar? Jeremias diz, a única razão é para que o nome dele seja santificado. Você vê, essa é a base de tudo. Ele busca a santificação do seu nome ao nos guiar na justiça. Por que ele nos livraria do mal? Nos livraria da tentação? E nos faria caminhar um caminho de justiça? No Salmo 23:3 e 31:3 diz assim, guia-nos pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Essa é a razão de tudo. Ele busca a santificação do seu nome, quando ele nos dá expiação. Expiação é um sacrifício que nos livra da ira final de Deus. No Salmo 79:9 diz assim, ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do seu santo nome, livra-nos e expia os nossos pecados, por amor do seu nome. Ele busca a santificação do seu nome em preservar nossa vida. Por que Deus preservou nossas vidas hoje? Salmo 143:11 diz, pelo amor do seu nome, ó Senhor, preserve a minha vida. Não existe oração desconectada disso. E isso nos dá consistência em oração. Você vê, quando essa é a realidade, então a coisa mais preciosa nos faz orar sempre. Não é você, eu, sempre. A coisa mais preciosa faz as pessoas orar. A coisa mais preciosa para aquelas pessoas no avião aquele dia era a vida delas. Elas começaram a orar quando acharam que o avião ia cair. A coisa mais preciosa para alguém é a sua saúde. Quando o médico diz que a saúde está em risco, ela começa a orar. A coisa mais preciosa para uma pessoa é seu filho. Quando o filho dele está doente, começa a orar. Quando o nome de Deus for a coisa mais preciosa, você vai orar todo dia, consistentemente. E tudo mais vai estar ligado a isso. Ele busca a santificação do seu nome em nos chamar, purificar e nos renovar. A Bíblia diz assim no Ezequiel 36:23-26, eu vou ler por alto, eu santificarei o meu grande nome, diz o Senhor Deus, quando eu congregar de todos os países e borrifar água sobre vós e dar-lhe um novo coração e um novo espírito, por amor do meu nome. É por isso, essa é uma pequena mostra da paixão de Deus pela santificação do seu nome. É a coisa mais preciosa. E nós podemos ter certeza absoluta quando nós oramos assim, que Deus vai de fazer aquilo que o Espírito Santo põe no nosso coração como a razão de toda oração e toda adoração e base para a nossa vida. Todos os seres humanos juntos não valem nada diante de Deus. O nome de Deus é mais valioso do que a sua vida, do que a minha vida, do que a vida dos 7 bilhões de pessoas do mundo, e de todos os bilhões que já existiram, e de todos os bilhões de anjos que existem. O nome de Deus e a glória do seu nome é a coisa mais valiosa que existe. Isaías 40:17 diz assim, todas as nações são reputadas como nada diante de ti, a soma delas diante do teu valor é nada, eles são contabilizados por ele como menos que nada e vazio. Então o ato de toda alma que realmente é chamada por Deus é ver que o nome de Deus é a coisa mais importante do universo. É por isso que nunca leve a sério pessoas que abraçam um chamado, que fala que crime é mais importante que pecado. Pecado que não atinge nenhum ser humano, a pessoa, sabe, deixa de lado e racionaliza, mas crime não, porque atinge o nome, o homem, mas pecado que atinge só Deus, o nome de Deus, uma pessoa dessa, pastor ou não, nunca levou a sério de fato aquilo que diz sobre Deus. Santificado seja o seu nome. Então a Bíblia diz que o final é esse. Essas orações não tem como cair no vazio. A nossa vida tem um peso eterno.
Ezequiel 36, 23 diz: e vou santificar o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Esse é o fim da história. E as nações saberão que eu sou o Senhor, quando eu for santificado e sagrado diante dos olhos de todos os homens. Esse é o cumprimento final do nosso pedido constante: santificado seja o seu nome. Ou do pedido de Cristo, momentos antes de morrer: Pai, santifica o seu nome, se é a minha morte, santifica o seu nome. Ou então Isaías 48, 11, que diz: por amor de mim, pelo meu próprio bem, pelo meu nome eu faço isso, porquanto, como o meu nome pode ser profanado entre as nações? A minha glória eu não darei a outro. Então, santificar é fazer de algo a sua maior preocupação. Qual é a sua maior preocupação? É o nome de Deus. Você vai ser constante em oração. Mas se a sua maior preocupação for sua saúde, você vai ser constante em oração quando a sua saúde estiver em risco. Se a sua maior preocupação, a coisa que mais te preocupa é a sua vida financeira, então quando ela estiver em risco você vai orar. Mas isso não é oração. Isso não tem uma relação com Deus. Jesus colocou aquele homem lá orando na praça para mostrar: está vendo? Quando o interesse dele está em jogo, que não sou eu, ele ora. Quando ele está sozinho em casa, o interesse dele lá não está funcionando, ele não ora. Ele está dizendo a mesma coisa: quando você está doente você ora, quando você fica bom você não ora. Não há consistência. Santificar então é tornar a coisa mais importante, a coisa mais crucial, a coisa mais sagrada, a coisa final em nossas vidas, a coisa sem a qual não podemos viver, a beleza suprema que nós contemplamos, a finalidade suprema da vida. É isso que é santificar uma coisa, é isso que é santificado seja o seu nome. E é por isso que, quando você entende o que é oração, a consistência na oração é algo que está junto com a compreensão do que é oração. Porque quando aquilo que nós mais amamos está em perigo, nós somos consistentes na oração. Ou quando nós achamos que aquilo que nós mais amamos não está sendo valorizado, recebendo o que devia receber, nós somos consistentes na oração. E se o nome de Deus for isso, nós vamos orar. Nós vamos orar consistentemente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Terra, Em tu caos graça graça por vida nós. e ordem.